Fala galera do Fogão, hoje o Botafogo enfrenta o Sport na Ilha do Retiro pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e busca sua terceira vitória fora de casa, seria a terceira vitória consecutiva fora de casa, já que ganhou o Santos antes da parada da Copa do Mundo, o Vasco, a primeira vitória com o Ancelotti realmente no comando do clube, tá? Já que o outro jogo que ele teve como comando foi contra o Vitória e ali o jogo, apesar de uma boa partida do Botafogo, terminou empatado. Vale lembrar que o Botafogo tem dois desfalques, na verdade, três desfalques super importantes, né? O primeiro é o Gregory, que foi vendido para o Al Rayyan, não faz mais parte, se despediu do Nilton Santos e do Botafogo na última partida e não joga mais com a nossa camisa. Outro desfalque importantíssimo é o seu substituto, o Alan. Alan, que poupado, assim como o Savarino, que também sentiu desconforto muscular. Sendo assim, o Botafogo deve ter algumas alterações no time que começa o jogo. O Botafogo deve jogar com a seguinte escalação: John, Vitinho, Caio Pantaleão, Barbosa e do lado esquerdo segue a dúvida. Teles, que saiu bem cansado da partida contra o Vitória, pode dar lugar a Cuiabano. Fica aí essa dúvida do lado da lateral esquerda. Já no meio de campo, a certeza que a ausência de Alan e de Gregory deve ser suprida com Nilton. O menino da base alvinegra veio se destacando em algumas partidas com Renato Paiva e deve ganhar oportunidade ali no meio de campo. Mais à frente, Marlon Freitas e hoje também deve ocorrer a estreia de Tuco Correia como titular, já que Savarino também não joga. Do lado esquerdo, ali no meio de campo também, nós teremos Álvaro Montoro e do lado direito ali o Arthur, o homem de referência, Arthur Cabral. Essas devem ser as três modificações que o Botafogo tem para o jogo. E como é dia e como é pré-jogo, não poderia faltar a já marcante presença de Dudu, analisando como deve ser a partida, como o Botafogo deve se portar e como o Sport deve se portar em campo hoje no jogo às 17h30 com transmissão da Globo e Sport TV. Dudu, fala pra mim, como deve ser esse jogo hoje? Fala, rapaziada, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para analisar Sport e Botafogo, jogo que ocorrerá hoje domingo na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo bastante complicado o Botafogo, tá? Apesar do Sport estar vendo uma sequência ruim, uma sequência de 4 derrotas e 1 empate. É um jogo muito difícil, até porque o Sport é um adversário complicado, principalmente jogando dentro da Ilha do Retiro, né? Acredito que o Vitória também acabou dando um norte para o Sport, né? Algumas situações ali que ocorreram no jogo contra o Vitória podem ser baseadas, o Sport pode acabar vendo que o Botafogo teve uma certa dificuldade em furar um bloqueio já na linha de 5 ou na linha de 4. Aqui começando, vamos falar primeiro do Botafogo. Acredito que o Botafogo vai vir na formação que a gente já está acostumado, né? Com o John, Vitinho, o Barbosa, o Caio e o Alex Teles, e provavelmente com Alan, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Montoro e Arthur Cabral, né? O Sport, ele é um time que ele varia muito de formações durante o jogo, tá? Ele geralmente começa nessa 4-1-4-1, né, com uma linha de 4 defensores, um volante meio que na sobra, outra linha de 4 e o centroavante mais avançado. E no decorrer do jogo a gente tem uma variação para uma 4-4-2, né? Vai ficar bastante espelhado com o Botafogo. O Botafogo, que a gente já falou aqui outras vezes, o Botafogo ele começa na 4-3-3, mas no decorrer do jogo isso acaba virando uma 4-4-2 também, né? Com o Savarino marcando essa pressão inicial junto com o Arthur Cabral, né? E o Sport vai tentar, ele acaba espelhando no momento da partida, espelhando também essa formação. Eu acredito que o Sport, nos minutos iniciais, vai tentar fazer essa pressão, né? Esse encaixe de pressão na 4-4-2 para buscar, pra pressionar o Botafogo, né? Usar o fator mandante de casa, né? O fator casa, para tentar surpreender o Botafogo, né? E eu acredito que eles vão vir com bastante pressão. Acredito que segurar essa pressão inicial ali em torno de 20 minutos, 15 minutos iniciais é muito importante. Não acho que o Botafogo vai recuar a linha, acho que o Botafogo vai jogar bem avançado também, pressionando, né? O Sport. Não fungiram muitas características que a gente está vendo nos últimos jogos. E em um segundo momento, um segundo momento aqui do jogo, o Sport, quando ele não consegue fazer essa pressão, que ele tem essa primeira linha quebrada pelo time adversário, ele acaba recuando um jogador, fazendo uma linha de 5 e fazendo uma linha de 3, formando uma 5-3-2, né? Aí ele se defende com um 5-3-2, esse volante, esse meio campista, né? Ele recua para a linha defensiva, fazer essa linha de 5 e fecha o meio campo ali com os outros três, os outros 3 meias, né? E fica os dois mais à frente tentando dar essa pressão no bloco médio, né? Eu acredito que essa cena será mais vista no decorrer do jogo, né? Ali depois dos 15, 20 minutos, acredito que o Sport vai tentar fazer essa pressão inicial, o Botafogo vai furar a pressão inicial do Sport e o Sport vai acabar baixando o bloco para ir para uma 5-3-2. Esse uma situação bem parecida com o que a gente ocorreu contra o Vitória, né? No último jogo. O Botafogo vai ter que furar essa linha de 5, né? E essa linha de 3 às vezes vira até uma linha de 4, como eu vou mostrar para vocês. Ela vira a linha de 4, o Sport acaba ficando numa 5-4-1. E aí você tem esse atacante um pouco mais à frente para tentar fazer uma leve pressão ali na saída de bola. E duas linhas ali, uma de 4 e uma de 5 para proteger o gol. Eu acredito que o Botafogo ele vai manter aquele esquema do jogo apoiado, né? Buscando aproximação, né? Uma construção inicial a partir da linha de 3.
que nesse jogo será feito pelo Alan, né? Assim como foi no primeiro tempo do jogo contra o Vitória. O único ponto que eu tenho para destacar é que no jogo do Vitória o Alan estava fazendo essa saída de 3 mais pelo lado esquerdo, né? O Alan ficava mais pelo lado direito, perdão. Ele caía mais pro lado direito da zaga e essa saída era feita com ele pelo lado direito. É algo que eu não gosto muito. Eu prefiro que o zagueiro fique aberto daquele lado e o volante que recuou joga um pouco mais centralizado, até por ter uma linha de passe maior, conseguir conectar um passe no outro meio campo ou conseguir conectar uma bola direta, né? E aí teremos o Montoro e o Arthur jogando mais por dentro, né? Como ocorreu contra o Vitória, buscando mais esse jogo. E o Savarino também, que abaixa bastante aqui, né? Vai tentar apoiar nessa saída. O Montoro acaba ficando um pouquinho mais espetado que o Arthur. O Arthur geralmente volta mais para facilitar essa saída de bola, mas é algo que pode dar uma variada. Aqui eu queria mostrar para vocês, no primeiro momento, né, como o Sport ele se posiciona, né, no 4-1-4-1. A gente pode ver a linha de zaga aqui do Sport, né, junto com esse volante que fica um pouco mais solto, né, um pouco mais na cobertura, uma segunda linha de 4, né, e o atacante mais à frente, o Barleta mais à frente, né. Essa é uma formação que o Sport geralmente começa seus jogos, né, ele tenta se organizar ali com 2 linhas de 4, uma linha de 4, uma linha de 5, vamos dizer assim, mas acaba variando muito. Esse volante aqui, por muitas vezes, ele faz esse movimento de voltar a linha e fechar na linha de 5 com os zagueiros, né? E aí acaba formando essa 5-4-1, que a gente pode acabar vendo bastante no jogo contra o Botafogo. Aqui é uma ilustração que a gente pode ver bem nítida, né? A 5-4-1, ela bem explícita, né? A linha de 5, né? Aqui a linha de 4 meio-campistas, né? Aqui na verdade era a linha de 5, era 5-3-2, né? Que o jogador tá acabando voltando no Lucas Lima. Não, o Lucas Lima tá aqui. O jogador tá voltando, retornando, e acaba formando essa linha de 4, ali formando um 5-4-1. E o Barleta sempre mais à frente, o homem de referência e o homem de desafogo ali do Sport. Aqui é um outro momento da partida, os momentos mais iniciais, onde o Sport ele acaba tentando fazer aquela pressão, né? Aproveitando até o mando de campo, né? Geralmente essa pressão é muito feita quando o Sport é mandante, né? Nos jogos que o Sport é visitante, ele acaba deixando o adversário propor mais o jogo. E nos jogos como mandante, como é de maioria dos times do Brasil e do mundo, ele acaba se lançando mais na frente, tentando propor mais o jogo. Então aqui é uma pressão inicial, esse jogo contra o Palmeiras, tá? O Sport perdeu esse jogo em casa por 2-1, em um pênalti polêmico pro Palmeiras no final do jogo. E o Sport tenta fazer essa pressão, né? No nome da bola, você pode ver aqui que o volante do Palmeiras pega. E já tem 2 jogadores do Sport, né? Tem um dando bote, um na sobra, já tem um tentando se aproximando, fechando a opção de passe, o Barleta já fechando o passe no zagueiro atrás, né? E teria somente esse passe aqui, se não me engano, é o Maurício, né? Mas isso aqui é um passe difícil, né? De se encaixar, até pela pressão que tá tendo aqui no jogador da bola, é um passe complicado. E acaba que o Sport consegue roubar essa bola, se não me engano, aqui sai o gol do Sport. E a gente tem que tomar cuidado nesses minutos iniciais pela pressão que o Sport pode tentar colocar na zaga. Aí voltando aqui pra nossa mesa tática, né? Vamos tentar ver algumas situações de jogo que pode acontecer. Como a gente estava falando, eu acredito que o Sport vai vir nessa pressão inicial, uma formação um pouco espelhada que a do Botafogo, né, numa 4-4-2, né, tentando incomodar essa saída de 3 do Botafogo, essa saída que o Botafogo costuma fazer com o volante, que agora é o Alan, né, vai acabar fazendo até a chegada do Danilo. Então vai para tentar incomodar, né, porque aqui a gente consegue ter um encaixe, né, um certo tipo de encaixe, porque você tem a superioridade numérica da equipe defensiva do Botafogo, no caso, mas é uma de 3-2, né? 4-2, considerando o John, né? E essa segunda linha, ela avança um pouquinho, né? Tenta fazer esse encaixe aqui mais de marcação individual, né? Tentando fechar os espaços para conseguir atrapalhar essa saída do Botafogo, né? E aqui, como o Botafogo joga na sua fase de construção somente com o Arthur Cabral, Igor Jesus saudade, somente com o Arthur Cabral, fica mais fácil do Sport conseguir esse encaixe, né? Você pode ver que basicamente todos os jogadores do Botafogo aí estão com um jogador do Sport próximo, né? Então acredito que o Sport vai vir tentar fazer esse encaixe e o Botafogo tem que tentar quebrar essa primeira linha, né? O objetivo é quebrar essa primeira linha. E como que a gente consegue quebrar essa primeira linha de marcação, pressão, né? Existem algumas formas dessa linha ser quebrada. O mais tradicional, o mais comum, é como você tá com 2 zagueiros abertos, no nosso caso é o Alan que está mais aberto, o Alan seria o nosso camisa 5 ali. Você tem uma linha de passe mais ampla, né? Você consegue abrir mais o time adversário. E aí você geralmente tem a aproximação desses laterais, que no nosso caso geralmente sai muito pelo lado do Vitinho, tá? O Vitinho ele acaba abrindo muito aqui e o Arthur faz essa aproximação um pouco mais por dentro junto com o Marlon Freitas e o Savarino, né? Por quê? Porque quando você puxa essa marcação por dentro, né? Você puxa essa marcação por dentro e esse jogador aqui ele acaba tendo que dar uma pressão aqui na saída de bola, né? Você consegue ter um espaço maior, tanto para você encaixar um passe no meio campo, aqui no nosso caso o Marlon, ou você conseguir encaixar um passe aqui no Arthur, né? Uma triangulação para o Vitinho conseguir atacar esse espaço, ou até mesmo uma bola longa, né? Para o Vitinho atacar esse espaço, ou o Arthur mesmo atacar esse espaço. O que o Botafogo utilizava muito com o Igor Jesus
que acho que a gente vai ver menos com o Arthur, não é que a gente vai parar de ver, mas a gente vai ver menos com o Arthur Cabral, era essa bola direto no centroavante, né? Essa bola que venha direto aqui no centroavante, o centroavante conseguir fazer o pivô e trabalhar na triangulação, né? Às vezes um passe no Savarino, o Arthur atacando esse espaço, né? Até mesmo o Vitinho atacando esse espaço também, né? Esse espaço deixado aqui pela zaga adversária. O Botafogo quebrando essa primeira linha do Sport, essa primeira linha de marcação do Sport, geralmente o Sport se fecha e acaba ficando na 5-3-2, como a gente já comentou, ou na 5-4-1. Isso pode variar bastante do momento do jogo, ou até do posicionamento ali dos jogadores do Sport no primeiro momento, né? Mas eu acredito bastante que essa cena da 5-3-2 irá se repetir muito, e com isso o Botafogo terá mais espaço, né, de criação, né? O que o Botafogo não fez contra o Vitória, que eu acho que deveria ser feito aqui, é explorar mais esse buraco que fica aqui entre as duas linhas, né? Porque você tem um Arthur Cabral, que é um homem muito de área, é um homem de muita presença de área, então ele acaba prendendo o zagueiro aqui, pelo menos um zagueiro, 2 zagueiros com ele aqui, né, dentro da área, e você acaba tendo esse espaço, né? Você tem uma linha de 5 ali, mas você acaba tendo esse espaço aqui nesse setor, entre a primeira e a segunda linha do Sport, que você pode abusar, mano. Você pode tentar achar o Savarino em condições de finalizar, ou achar o Arthur, ou buscando aproximação aqui, se vai ter aproximação do Marlon. Você tem o Alex Telles que ataca muito o corredor, o Vitinho que ataca muito o corredor, né? O Alan que na segunda fase de construção acaba apoiando o ataque, não de maneira mais incisiva, pisando na área, mas com um apoio aqui por trás, com um passe para trás, né? Para manter a posse de bola. E eu acho que precisou muito dessas trocas, principalmente lateral e ponta, né? A gente via muita bola vindo pro fundo e sendo alçada para dentro da área, né? Eu acredito que esse Botafogo poderia abrir os pontas, né? Trabalhar essa bola por dentro com o Vitinho, o facão do Vitinho. O Vitinho é muito importante nesse facão, né? Ele faz bastante esse facão. A aproximação do Marlon, né? Do Savarino, perdão, do Marlon, né? Até do Montoro um pouco mais por dentro, para fazer com que a marcação do Sport balance e abra esse espaço aqui nas costas pro Alex Telles, né? Ou ainda melhor, né? Você puxa o Alex Telles para dentro, né? Você puxa o Alex Telles para dentro para ajudar nessa fase de construção, e aí você consegue colocar o Montoro um pouco mais aberto para essa bola chegar numa situação de 1 contra 1 pro Montoro, né? Ele acabar recebendo essa bola invertida num contra 1, que é o forte dele, né? Ele conseguir partir pro drible, buscar a finalização, buscar a aproximação do Arthur Cabral, né? Eu acredito que bola na área não será a solução, né? Assim como tentamos muito contra o Vitória e não conseguimos, acredito que um jogo mais apoiado, né? Um jogo ali de triangulações rápidas, buscando essa inversão às vezes pro setor oposto, né? Você atrair, né? Foi o que a gente falou do jogo do Diniz, né? Contra o Vasco, que é aquele jogo de armadilha, né? Que você puxa o time adversário para um lado, e aí você tem o outro setor do campo totalmente livre, você consegue encaixar esse passe no outro setor do campo, onde você vai ter um cara que é muito forte no contra 1, que no caso é o Montoro, sempre pegando essa vantagem no contra 1. Então acredito que não teremos muitas mudanças em questões de escalação, né? Acho que vai ser aquele time mesmo que jogou o primeiro tempo como Vitória. Eu espero uma mudança de postura. Espero que o Botafogo não jogue tantas bolas na área. Acredito que não é a solução. Isso foi nítido pro David no jogo contra o Vitória. Ele jogou muita bola, alçou muita bola na área que acabou não dando resultado. Teve ali, óbvio, o Arcanjo fez 2 defesas, 2 milagres ali, mas não acho que tenha sido a solução, né? E buscar esse jogo apoiado, né? Buscar esse jogo apoiado, essa triangulação, passe curto, porque apesar de serem uma linha de 5, uma linha de 4, um jogo bem fechado na parte do Sport, eu acredito que trabalhando bem a bola naquele setor central do meio campo e abrindo o jogo para você colocar o Arthur e o Montoro em situações de 1 contra 1, ou em situações de vantagem numérica 2 contra 1, né? O Arthur buscando essa bola, o Vitinho fazendo essa ultrapassagem, o Arthur mais aberto, puxando a marcação e o Vitinho fazendo essa ultrapassagem, ou até o Savarino mesmo fazendo essa ultrapassagem, o Marlon chegando como elemento surpresa. Eu acredito que essa bola mais trabalhada no espaço curto e no jogo apoiado pode ser que gere mais frutos pra gente, tá? Rapaziada, é isso. Eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, um jogo mais difícil do que contra o Vitória, por conta do fator casa do lado do Sport, né? Mas espero que a gente consiga sair com os 3 pontos, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais uma análise. Espero que vocês curtam, compartilhem e comentem. E tamo junto, até a próxima. Se você está confiante na vitória do Botafogo, já deixa aqui nos comentários quanto vai ser o placar, como vai ser o jogo. Conto com o comentário de vocês. Deixe o seu like aqui, isso é muito importante para o crescimento do canal. E principalmente, a sua inscrição, ela é de graça e ajuda muito no engajamento aqui do canal Pedrão. E também para que você possa ter acesso aos conteúdos que nós vamos soltando aí durante o dia, durante a semana. Semana que vem está repleta de conteúdo interessante, tá bom? Muito obrigado a todos e valeu!